Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema gravíssimo, muito importante, relacionado ao nosso país, uma aparição de Nossa Senhora das Graças, em Pesqueira, em Simbres, né? Que foi no ano de 1936, e essas aparições são reconhecidas pela Igreja. Então, ela também está naquele livro, O Fim do Mundo Está Próximo, do padre Júlio Lobaerdi. E eu até tinha feito outra introdução, voltei para fazer outra, porque o tempo é curto e eu sei que vocês vão querer já ir direto na questão das profecias. Então, eu já vou direto nas partes importantes. Eu vou até dar uma invertida aqui em relação ao livro, para já pegar uma parte bem importante de início, para vocês terem mais ou menos um conhecimento sobre o que se trata, e depois eu volto ao início, colocando no final. As primeiras averiguações. O vigário da paróquia mandou chamar o pai de Maria da Luz, aconselhando-lhe que trouxesse a menina a fim de participar do retiro espiritual das Filhas de Maria, desde o dia 10 a 15 de agosto de 1936, preparando-se então para a primeira comunhão. Nesta ocasião, o pai poderia estar com o senhor bispo. Mas não foi somente esta singular aparição da Nossa Senhora. Na passagem diária das meninas naquele lugar, ela lhes aparecia. As opiniões eram, como só acontecem em tais casos, sempre divididas. Uns acreditavam, outros zombavam. As advertências de Nossa Senhora eram reiteradas. Pedia sempre e insistia que era preciso rezar, senão seu filho castigaria severamente o país. Certo dia, houve um garoto naquele lugar que atirou uma pedra em direção à aparição. As meninas disseram que a pedra atingiu a mão de Nossa Senhora e que jorrava muito sangue. Como dizíamos, atendendo o pedido do vigário, o pai levou a menina para P, apresentando-a ao senhor bispo. Mas este mandou seu secretário ouvi-la, pois estava muito ocupado. Após a audiência, o padre disse: "Vocês estão enganadas." Porém, Maria da Luz sustentou a palavra. Terminando-se a conversa, entregando ao padre suas perguntas, das quais ela deveria pedir resposta a Nossa Senhora e enviá-las em seguida na primeira ocasião por escrito. A menina enviou a resposta pedida. Apesar de ela ser um tanto atrasada, não houve a menor inexatidão. Foram as seguintes as perguntas formuladas: quem pode mais que Deus? Quantas pessoas há em Deus? Quais são estas pessoas? Em nome de Deus, dizei quem sois e o que quereis. Quereis falar com o padre? O que significa o sangue que jorra da vossa mão? Após 2 dias, o padre recebeu da menina as seguintes respostas. Para a pergunta, quem pode mais que Deus? A resposta, ninguém. Para a pergunta, quantas pessoas há em Deus? A resposta, 3. Quais são estas pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Deus, dizei quem sois e o que quereis. Sou a Mãe da Graça e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Quereis falar com o padre? Sim. Então a menina perguntou qual padre, enumerando diversos. A aparição respondeu: quero falar com o padre que lhe fez essas perguntas. E por fim, que significa o sangue que jorra da vossa mão? O sangue que será derramado no Brasil. E, gente, isso é muito grave. E já está acontecendo com essa imensidão de aborto que está sendo causado diariamente. São assassinatos, fora homicídio e por aí vai. Estas respostas fizeram o padre refletir e decidir ir àquele lugar para examinar se encontraria provas ou se eram ilusões ou falsidades. Aparição de Jesus e Maria. O lugar das aparições, Guarda, é localizado no alto, circundado de montanhas. Embaixo da montanha, num vale, está a casa dos pais de Maria da Luz a 500 metros de distância. A subida é muito penosa. Só com muita dificuldade cheguei lá em cima, escreve o sacerdote. Foi-me necessário tirar os sapatos para subir. O calor era insuportável. Numa distância de 40 a 50 metros, divisei o lugar das aparições
e as duas meninas com o pai, os quais já estavam em cima. Elas me diziam que a senhora olhava para mim de cima enquanto eu subia. Que está fazendo a aparição? Está sorrindo, disseram elas. Eu olhei primeiro, examinando o que havia por ali. Tudo era pedra e entulho. Na nossa frente estava um formidável abismo. No lugar das aparições, notava-se algo como em forma de 4. No lado esquerdo, outros números como 1 menos 1, 11. No meio, uma linha branca, um pouco mais alta, que se podia alcançar só por meio de uma escada. Lá está a aparição, diziam as meninas, mas eu nada via. Sob a pedra, que se achava diante de mim, numa abertura, corria um pouco d'água. Perguntei ao pai da Maria da Luz se aquela água sempre existiu ali. Ele me disse não, mas como muitos não acreditassem nas aparições, as meninas pediram um sinal, desde então começou a brotar a água. Fiquei em cima com Maria da Luz e pedi Maria da Conceição com o senhor Arthur que eles se retirassem um pouco mais abaixo na montanha. Assim eles dois nos podiam ver, mas não podiam ouvir. Então eu disse a Maria da Luz: dize-me agora a verdade e não pregues mentiras, pois do contrário serás infeliz para toda a tua vida. Eu queria fazê-la confessar que nada via. Ela, porém, permaneceu inabalável. Quando eu perguntei o que a aparição estava fazendo, disse-me ela olhando em direção ao lugar. Ela olha para cá e está sorrindo. Agora dize-me como ela está. Maria da Luz olha e diz: vejo uma bela senhora, cujo vestido é creme, quase como o vosso capote. O manto é azul celeste, pendendo do pescoço, onde está seguro por uma fivela com pedras preciosas. No braço está a criança. Em que braço? No direito ou no esquerdo? A menina não sabia distinguir o braço direito do esquerdo. Fez uma viravolta com o corpo e mostrou-me o braço esquerdo. Ela, com o menino, traz uma coroa de ouro na cabeça, disse-me a jovem. E a outra mão? Perguntei. Fez então uma nova viravolta, apontando-me, mostrando-me o braço direito estendido para baixo. A criancinha enlaça o pescoço da mãe com o bracinho direito, disse ela, dando uma viravolta e apontando o braço. A senhora tem na cinta uma fita da mesma fazenda e da mesma cor que a do vestido. Vejo somente um dos pés. Qual deles? Perguntei. Ela mostrou o pé direito, fazendo uma outra viravolta. Atrás da senhora, vê-se um bonito oratório com 2 torres fechadas. O oratório, que tem a forma de uma casinha, tem pedras preciosas nas suas torres. Novas investigações. Chamei então o pai com a outra menina, ao qual, tendo chegado, eu disse: o senhor tome Maria da Luz e vai ficar no mesmo lugar. Eu fico com Maria da Conceição. Compreendeste alguma coisa do que eu disse à tua companheira? Perguntou a moça. Não, senhor, disse ela. Então eu lhe disse: Maria da Luz já me disse tudo e confessou a verdade. Tudo que vós arranjaste é mentira e invenção. Agora quero que me digas também a verdade. Não é certo que nada vês? A menina ficou como que aterrorizada e, olhando para o ponto das aparições, disse-me em tom choroso: se Maria da Luz disse isso ou não, eu não sei, mas agora eu vejo a senhora como antes. Procurei embaraçá-la por meio de muitas perguntas, a fim de averiguar se era imaginação. Eu sou padre, nada vejo. Tu que nada és, dizes que vês Nossa Senhora? Ela permaneceu sempre firme. Está bem, disse eu, dize-me o que vê agora. Ela narrou tudo minuciosamente e fielmente como a sua companheira. Quando ela apontava o lugar da aparição no ponto, eu dizia para experimentá-la. Maria da Luz me disse que é no outro lugar, lá do outro lado. Então ela olhava para o lugar que eu dizia e respondia: não, eu vejo Nossa Senhora naquele lugar branco. No lugar que Maria da Luz indicou ao Senhor, eu nada vejo. Não encontrei sequer uma contradição no que as meninas me diziam. Chamei então Maria da Luz, deixando o pai onde estava, e perguntei a ambas se viam a senhora. Ambas responderam: sim, vemos. Perguntem a Nossa Senhora se ela me vê, disse eu. Perguntaram e ela respondeu que sim. Perguntaram a Nossa Senhora se eu posso formular algumas perguntas numa língua estrangeira. Sim, responderam por ela. Fiz então umas 80 ou 90 perguntas em alemão que as meninas não compreenderam
e recebi todas as respostas certas. Eu recebi as respostas por intermédio das meninas, em português, fielmente conforme eu perguntava em alemão. Como: quem é você? A mãe do céu. Como se chama a criança em seu braço? Jesus. Por que apareceis aqui? Para avisar ao povo que 3 grandes castigos cairão sobre o Brasil. Quais são os castigos? Não respondeu, fazendo sinal com a mão para fazer entender ou que não podia falar ou que não queria. Pois então, dizê-lo mais tarde? Sim. Por que não dais um sinal visível para que o mundo possa ver que sois a mãe de Deus? Já o dei. Qual é o sinal? A água que está correndo embaixo. Para que serve essa água? Para remédio. Para todas as doenças? Sim, mas para quem tem fé. Quem quiser pode tirar daquela água? Não, só as 2 meninas. Porque não pode tirar quem quiser, para que todos creiam. Cortemos aqui as respostas para destacar bem o que segue, pois é a parte essencial das revelações da Mãe de Deus. Ameaças e remédios. O sacerdote continua o mesmo interrogatório, penetrando cada vez mais no âmago das questões palpitantes que a Virgem Maria quer revelar. Qual é o fim da vossa aparição aqui? Avisar que 3 grandes castigos virão sobre o Brasil. Quais castigos? De novo, ela fez sinais fazendo entender que não podia ou não queria nada falar. Que é necessário para desviar os castigos? Penitência e oração. Qual a invocação desta aparição? Das graças. Que significa o sangue que corre nas vossas mãos? O sangue que inundará o Brasil. Virá o comunismo a penetrar o Brasil? Sim. Em todo o país? Sim. Também no interior? Não. Os padres e os bispos sofrerão muito? Sim. Será como na Espanha? Quase. Quais são as devoções que se devem praticar para afastar esses males? Ao coração de Jesus e a mim. Não basta só uma? Não. Quereis que se pregue sobre este assunto? Sim. Permiti-lo-ão as autoridades eclesiásticas? Fez um gesto como se não quisesse dizê-lo. Darão licença mais tarde? Sim. Quereis que se construa uma igreja aqui? Não. Quereis mais tarde? Fez os mesmos gestos. Esta aparição é a repetição de La Salette? Sim. Haverá uma romaria aqui? Sim. Por que apareceis neste lugar cuja subida é tão difícil? Para o povo romeiro poder fazer penitência. Quanto tempo faz que estais aqui? Fez um gesto com o dedo, como se quisesse dizer há muito tempo. Se sois a mãe de Deus, então dai-nos vossa bênção. Instantaneamente, as 2 videntes exclamam: olha lá, ela está nos abençoando, e fez o sinal da cruz. Se sois a mãe de Deus e a criança é o menino Jesus, manda que ele nos dê a sua bênção. Neste momento, as 2 pobres camponesas, admiradas e transportadas de júbilo, exclamaram: ele já sabe dar a bênção também. Fizeram mais uma vez o sinal da cruz. Uma das meninas exclamou ainda: agora vimos a outra mãozinha do menino. Até agora ela estava enlaçada no pescoço da mamãe. Ele estende para o Senhor os 2 bracinhos. Fiz ainda muitas perguntas, obtendo respostas certas. Descendo eu, disse às 2 meninas: agora vejam se a senhora ainda está lá. Responderam ambas: sim, ela está em frente de sua casinha abençoando-nos. Para que tanta bênção? Disse eu, como se tivesse amolado e em tom grave. As meninas ficaram trêmulas e atemorizadas. Pergunta a ela para que tanta bênção? Para que sejais felizes, disse ela. Perguntei de novo em alemão. Somente as 2 ou eu também? Responderam elas. Para o senhor também. Tudo o que vi impressionou-me muito, excedendo as minhas expectativas. Uma das perguntas versou sobre os acontecimentos de... não sei pronunciar o nome dessa cidade, que é uma cidade alemã. Perguntando se aqueles fatos eram de Deus ou do demônio. É de Deus, disse a aparição. Providências e oposições. As providências do bispo foram as seguintes: que as meninas fossem examinadas pelo médico. Procedeu-se ao exame e averigou-se que ambas são completamente sãs. A aparição repetia-se, mas as contradições surgiam à medida que se falava nas aparições. A água corria constantemente, em pouca quantidade, e como que saindo da pedra.
Começaram as curas extraordinárias. Foi pena que os médicos não fossem avisados para examiná-las. Em todo caso, o povo dá veracidade aos fatos e neles crê. Opinam que tenha havido profanação da fonte, embora não se saiba ao certo, e Nossa Senhora pediu que fizesse um muro ou uma cerca, pois só as almas contritas e piedosas podiam assim aproximar-se a fim de fazerem orações e penitências. Fez-se a cerca, visto as pessoas se aglomeraram sempre mais em romaria. Veio a polícia e derrubou a cerca. Imediatamente secou a água até então corrente. O sacerdote mandou de novo construí-la e fechou as portas. Logo depois a água brotou. Após 8 dias veio a polícia novamente, destruiu a cerca e, como na outra vez, desapareceu a água. Falou-se que houvera sido o bispo quem mandou a polícia. Este negou, dizendo que não sabia de nada. A aparição repetidas vezes veio às meninas afirmarem que Nossa Senhora lhes dissera: tenham paciência, as coisas que vêm de Deus são assim mesmo. Mandou então o padre que as meninas perguntassem a Nossa Senhora quem havia mandado os soldados, e a resposta foi essa: quem mandou foi um padre. 15 dias depois, uma carta das meninas chegou, dando-me o nome do culpado. Entretanto, a água não corria mais naquele lugar, mas um pouquinho acima. As meninas afirmaram que tinha pedido Nossa Senhora para fazer a água sair novamente, então começou a correr. Nossa Senhora recomendou que não se dissesse isso a qualquer pessoa, para que só os bons soubessem da água. Maria da Luz entrou num colégio a pedido de Maria Santíssima, para mais tarde, após ter adquirido um pouco de instrução, entrar no convento. A aparição pediu que as despesas necessárias fossem feitas pelo padre, autor daquelas perguntas. Maria da Conceição está ainda com seus pais, em casa. Parece-me que ela nunca mais viu a aparição. Outro fato sobre Maria da Luz: em todas as festas de Nossa Senhora, ela a viu na montanha de guarda. Certo dia, perguntando algo a Nossa Senhora, recebeu esta resposta: nunca mais me manifestarei aqui em guarda, e os 3 castigos não virão já. Isso em 1936. Porque o povo está melhor, mas é necessário ainda rezar muito e fazer penitência. Recomendou de novo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a ela. Agora eu vou explicar o início das aparições e quem que eram as meninas, como que funcionou. Maria Santíssima apareceu ultimamente no lugarejo do norte do Brasil em agosto de 1936. Era 6 de agosto de 1936. 2 meninas foram mandadas ao campo a fim de colher mamona. Uma chama-se Maria da Luz e a outra Maria da Conceição. Esta é de família pobre e conta com 16 anos de idade, filha de um empregado do pai de Maria da Luz. Na ocasião das aparições, naquelas redondezas eram perturbadas por bandos de gatunos e que roubavam e saqueavam a valer, causando grande inquietação nos habitantes. Era a época do Lampião. Durante essa saída, Maria da Conceição perguntou à sua companheira: que faria se os ladrões nos encontrassem agora? Ficaria muito quieta, pois Nossa Senhora nos protegeria, respondeu Maria da Luz. Casualmente, aquela, olhando para uma montanha próxima, exclamou: veja lá uma senhora. De fato, lá se achava uma senhora que as chamava por acenos, tendo nos braços um belo menino. Do lado em que as meninas estavam, era impossível a subida. As rochas e os ramos emaranhados impediam a passagem. Foi-lhes necessário tomar um desvio, passando perto de sua casa, para poderem subir com mais facilidade. Como eram 11 horas da manhã, a mãe de Maria chamou-as para almoçarem. Elas não quiseram ir, contando o que tinham visto e queriam seguir o caminho até aquele lugar. A mãe, boa senhora, vice do presidente do apostolado da oração, disse simplesmente: é história, venham almoçar. Neste momento, chega o pai, Arthur Teixeira, para almoçar. As meninas sentadas de frente à casa falavam sobre aquela senhora com a criança nos braços, a qual lhes acenara. A janela estando aberta, a mãe de Maria da Luz ouviu a conversa e narrou ao pai desta. O senhor Arthur pediu-lhe que contassem o que havia visto. As meninas lhe disseram tudo, asseverando com tal segurança que ele quis acompanhá-las.
Tomando uma foice, começou a limpar o caminho, quando, quase sem saber como, as meninas já haviam alcançado o cume do monte. De lá, as meninas lhe gritavam, apontando em direção de uma pedra branca. Com dificuldade, ele alcançou o alto, mas nada via do que lhe diziam. Entretanto, a mãe não ficou tranquila em casa, trouxe consigo as crianças em número de 5 ou 6. Destas últimas, ninguém conseguiu ver coisa alguma. Apesar das meninas sustentarem que viam diante de si uma senhora com um menino, o pai, para mais segurança, mandou que elas lhe perguntassem o que desejava. Perguntaram e a visão respondeu: minhas filhas, virão tempos calamitosos para o Brasil. Dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos, se não for feita muita penitência e oração.